Não deixei pessoas que não cumpriram o código de vestimenta entrar no meu casamento, inclusive meus sogros, e isso gerou uma confusão enorme. Oi, a minha conta oficial é o Fã Clube Culinário e eu vou te contar mais essa história. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a namorar com esse meu namorado. Como a gente estava muito apaixonado na época, com 3 meses de namoro a gente já começou a falar em casamento. Eu comecei a contar pra ele sobre o meu sonho de casamento. O sonho desde pequena, de como eu planejei que seria, como eu já tinha projetado tudo na minha mente de como eu queria. E ele me deu carta branca dizendo que eu faria do jeito que eu quisesse, que já que era o meu sonho, ele jamais que ia querer atrapalhar meu sonho. Então era pra eu fazer do jeitinho que eu quisesse. E estaria dito e estaria feito e pronto. Deixei bem claro pra ele que não seria uma festa barata. Que se fosse colocar realmente tudo do jeitinho que eu queria, ia ficar muito caro. Mas que eu não queria pedir nada pra ninguém. Nem pra minha família, nem pra família dele. A gente decidiu que a partir daquele momento ali, 3 meses de namoro, a gente ia começar a juntar muito dinheiro, guardar muito dinheiro pra gente poder se casar. Eu realmente queria fazer a festa dos meus sonhos. E a gente guardou dinheiro durante 5 anos. Faltando 8 meses para a festa, a gente entregou o primeiro convite e seriam entregue 2. Na verdade, um seria o convite que foi entregue 8 meses antes. O outro seria um lembrete das vestimentas e dos códigos que tinham para entrar na festa. O convite também constava tudo isso. Eu preferi mandar outro faltando 2 meses para o casamento para que ninguém se esquecesse nem chegasse na portaria dizendo que foi barrado porque esqueceu tal coisa. O primeiro código seria sobre as vestimentas. Só entraria quem estivesse vestido com etiqueta. O segundo seria sobre as cores. Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu achei bem importante ressaltar. Não poderia entrar quem estivesse vestido de branco, vermelho e preto. Nenhuma outra cor muito forte. O terceiro código, e não menos importante, que não seria permitido a entrada de crianças menores de 12 anos de idade. Foi aí que logo no início, ainda mandando o convite, a gente começou a arrumar problema com todas as pessoas. O código 1 e 2 ainda estava aceitável por eles, mas quando chegou na parte 3, eles não queriam aceitar, que não poderiam entrar crianças. Bem, eu estava realmente decidida que eu não queria criança correndo na minha festa. E nem chororô de criança nas minhas filmagens de casamento. Eu já tinha dito, principalmente para as pessoas da família com quem a gente convivia sempre, que eu não ia abrir exceção pra ninguém. Mas eu acho que as pessoas quiseram me testar, principalmente a família do meu marido, achando que chegando no dia da festa, eles iam chegar lá e que eu não ia ter coragem de deixar eles barrados pelo lado de fora. Começando pela minha sogra, que eu acho que ela tentou me afrontar nessa parte, porque foi bem claro, foi bem conversado antes. Meu sogro não chegou com roupa de etiqueta e a minha sogra chegou vestindo um vestido vermelho. Elas chegaram também acompanhadas de 2 primas do meu marido, que trouxeram suas filhas, uma bebezinha de colo de 1 ano e uma menina de 10 anos. Como eles foram barrados na portaria, a minha sogra imediatamente pediu para chamar o meu marido, chegando a ser a mãe do noivo, dizendo que ela entraria sim, que ela queria ver quem é que ia barrar a entrada dela. Nisso chegou minha mãe até a mim e veio me dizer, olha, sua sogra, juntamente com aquelas 2 primas do seu marido, tá barrado lá fora, seu sogro também, que eles descumpriram algumas regras aí que você colocou. Estão pedindo para chamar o seu marido porque eles estão dizendo que vão entrar assim do jeito que eles estão. Nesse momento eu não quis nem saber qual foi a regra que ela tinha descumprido. E já falei com a minha mãe, olha, se descumpriu a regra, não vai entrar. Cheguei pro meu marido e falei pra ele, olha, sua mãe está barrada lá fora, porque descumpriu a regra. Se você for lá fora e botar ela pra dentro, eu saio pelo outro portão. Você tem a opção também de casar com ela. Caso você opte por isso, você casa com ela e eu vou embora. Parte 2. Chamei meu marido e falei, olha, sua família tá barrada lá fora, inclusive sua mãe e seu pai, porque descumpriram os códigos. E se você colocar eles pra dentro, eu vou sair pela outra porta, ou você tem a opção de casar com a sua família também. Que aí dá no mesmo, eu saio e você fica com eles aqui. Não sabia qual seria de fato ali a reação dele. Ele olhou dentro dos meus olhos, me deu um beijinho e falou, amor, você decide como vai ser feito. Tudo foi avisado bem antes. Dei carta branca para que o nosso casamento fosse dos seus sonhos. Falei, então ok, eles continuam barrados lá fora e a festa continua aqui dentro. Gente, a gente fez a festa, não pedimos dinheiro para ninguém, nem para padrinho, nem para parente, para sogro, nem para sogra, nem para os meus pais. E olha que eles quiseram ajudar, mas a gente não aceitou. Justamente eu fazer a festa do meu jeito. Há quem falou que era palhaçada, há quem falou que era bobeira, mas tinha a opção de não ir, gente. É simples. Ah, eu não concordo. Não vá. É um convite, não é um termo de obrigação, ninguém é obrigado a ir. As 2 primas do meu marido que ficaram barradas lá fora, vieram de outra cidade pro casamento. Receberam o convite, faltando 8 meses pro casamento, faltando 2 meses pro casamento, elas receberam um lembrete, e mesmo assim vieram com criança que estava determinado aquela faixa etária que não entraria. Mas vieram para poder testar a gente. A minha sogra pegou e colocou uma roupa, porque minha sogra pensou o quê?
Como mãe do noivo, ela não vai deixar eu pular de fora. Então a minha sogra foi, botou aquela roupa, que aí se eu deixasse entrar minha sogra, eu deixaria entrar elas também. Mas ela se enganou porque eu não deixei entrar ninguém. A minha sogra foi em casa e botou o verdadeiro vestido que ela já tinha comprado pra festa. Meu sogro também colocou a roupa certa dele e assim eles entraram. As duas primas do meu marido realmente não entraram, tiveram que voltar pra sua cidade porque não tinha quem ficasse com os filhos dela, porque tipo assim, não tinha um vizinho, tinha um amigo, porque elas não são daquela cidade. A família, o resto da família inteira que morava ali, tava todo mundo na festa. Tiveram sim que voltar com as suas crianças pra casa e não entraram. Foi avisado antes. Gente, só teve esse probleminha aí com essas pessoas, né? As primas do meu marido tentaram fazer um barraco lá do lado de fora, ficaram gritando, falando alto, mas não deu em nada. Não dava nem pra ouvir. Isso aí foi coisa que a gente ficou sabendo pelos segurança que não dava nem pra ouvir lá de dentro da festa. E a minha relação com os meus sogros, com o meu marido hoje, é normal, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo lá era o meu casamento, era o meu sonho. Eu projetei pra ser daquele jeito. Hoje, eu podia estar com aquela sensação. Eu sempre sonhei em fazer um casamento assim, assado, não vou poder fazer porque fulano não gosta, porque fulano vai achar ruim. Então, eu fiz o casamento dos meus sonhos e quando eu lembro hoje do meu casamento, eu só tenho coisa boa pra lembrar. Fiz do jeitinho que eu queria. Domingo sim, domingo não, eu almoço na minha sogra, porque domingo sim, domingo não, eu almoço na minha mãe. Eu e meu marido, né, no caso, um domingo a gente almoça com os pais dele, um domingo a gente almoça com os meus pais. Sempre que a gente almoça lá, a gente leva sempre um prato, porque a gente também não gosta de ser peso na casa de ninguém, a gente vai pela companhia, se dá todo mundo bem, eu me dou super bem com a família do meu marido, com os meus sogros. Minha sogra até tentou reclamar no dia seguinte, mas o meu marido falou pra ela, não vem não, mamãe, não vem não, porque eu fui bem avisado antes. Ninguém falou mais nada, ficou por isso mesmo. Eu fui passar o final de semana com o boy casado e a minha amiga mandou eu comer ovo, cominho, sal e vinagre. E eu me lasquei o final de semana inteiro. Oi, a minha conta oficial é o Fã Clube Culinário e eu vou te contar mais essa história. Bom, eu tava no mercado, eu e minha amiga, e na minha cidade mesmo. De repente eu vi um boy lindo, maravilhoso. A gente ficou flertando ali por uns 5 minutinhos. E eu não comentei nada com a minha amiga, porque pra mim ia ficar só naquilo ali mesmo. Quando eu chego em casa, mais ou menos umas 2 horas que eu tô em casa, chegou uma notificação no meu Facebook. Solicitação de amizade desse boy. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, não acredito. Aceitei imediatamente, fiquei esperando pra ver se ele ia falar alguma coisa. Não falou nada durante aquele dia inteiro. Eu ali só fuçando ali o Facebook dele. Bem poucas fotos, acho que umas 2 ou 3 só. 1 milhão de dizeres evangélicos e tal, e tal, e tal. Dia seguinte, na hora do almoço, eu tava no trabalho, chega uma mensagem. Ele me dando boa tarde. Respondi o boa tarde, a gente começou a conversar. Passou um tempinho a gente conversando. Disse que tinha acabado o horário de almoço dele, que ele ia voltar pro trabalho. A gente podia voltar a se falar no dia seguinte. Não entendi nada, tipo, por que no dia seguinte? Mas fiquei, né, parado. E falei que ok. Dia seguinte, no mesmo horário, ele me manda mensagem. E isso durou, eu acho que uns 15 dias. A gente conversando apenas no horário de almoço dele. Mais ou menos uns 15 dias que a gente tava se falando, a minha menstruação desceu. Porque ela veio, gente, fora do normal. Eu fiquei menstruada durante 1 mês seguido, direto, sem pausar nada. Nunca tinha visto disso na minha vida inteira. Mas eu conversei com a minha mãe falou que era normal, que podia acontecer, que com ela acontecia sempre. E eu também me despreocupei e não fui a médica. Tava eu ali, 15 dias conversando com o boy só no horário de almoço. Ele me chamou pra sair e o rolê não deu certo. A mãe dele ficou doente, sei lá, aconteceu alguma coisa. Só mais uma semana, marcamos de novo, novamente não deu certo. A gente já tinha marcado, sei lá, umas 3 vezes e não tinha dado certo. É que um dia ele me mandou mensagem e falou, olha, hoje vai dar certo, mas não pode passar de hoje, tem que ser hoje. Eu falei, beleza, vamos. E eu menstruada. Como ele já tava me cozinhando há um tempão, queria que fosse uma parada maneira, então eu não queria ir menstruada pra lá. No meio dessa confusão toda, diante da gente sair, ele me manda uma mensagem. Olha, eu quero muito sair com você, mas tem um porém. Na verdade é um probleminha, se você vê como um problema. Se você não vê como um problema, pra mim tá tudo bem. Eu falei, beleza, não vou ver como problema, pode me dizer o que é. E ele falou assim, então, eu sou casado, mas eu já tô pra me separar da minha esposa. Na verdade, a gente já tá se separado, a gente só tá morando na mesma casa. Eu fui e falei, não, eu cheguei até aqui, eu vou até o final, pra mim tá tudo bem. A única coisa que estava me incomodando era o fato da minha menstruação já tá descendo há mais de mês. Então eu comentei com a minha amiga, e ela falou assim pra minha amiga, você tá sendo boba. O negócio é amanhã, você passa o dia inteiro hoje comendo ovo com sal, cominho e vinagre, que vai dar certo. Eu fui falei com ela, mas esse negócio aí serve pra quê? Que vai fazer isso? Ela falou, não, confia que vai dar certo. Eu falei com ela, tá bom, eu já tentei várias coisas, não deu certo, me mandaram tomar anticoncepcional, eu tomei quase com uma cartela inteira, não deu certo. Ó, gente, que eu não gosto de ovo, e o ovo tinha que ser cozido ainda, e eu odeio ovo. Mas o que a gente não faz, né, pra ir se humilhar lá com um boy casado? Cozinhei 1 dúzia de ovos, sabe o que é isso? 1 dúzia de ovos? É, gente, são 12 ovos. Eu comi sozinha, o dia inteiro, comendo ovo, cominho, sal e vinagre. O boy ia me pegar sábado à tarde e me trazer de volta domingo à tarde. Passei o sábado desde a hora que eu acordei, o sábado inteiro comendo aquilo. Ovo, cominho, sal e vinagre. O horário marcado, o boy me pegou na minha casa.
Chegou a hora do boyzinho me buscar em casa e eu tava bem. Também não tinha mais sinal de menstruação. Ele parou na frente da minha casa, buzinou, eu desci. E ele falou assim, tá levando roupa de banho? Porque lá a gente vai pra piscina. Eu falei, não tô não. Aí subi pra pegar. E quando eu subi as escadas, eu já comecei a ficar tonta. Porque me deu um enjoo muito forte. E esse enjoo me deu até dor de cabeça e tontura. Parei um pouco na escada e achei que era porque eu tava subindo muito rápido e comecei a subir mais devagar. Fui lá, peguei a roupa de banho, desci, entrei no carro passando mal, enjoada pra caramba. O boyzinho falou assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu tô um pouco de tontura, mas acho que é porque eu subi e desci correndo muitas escadas. Daqui a pouco eu melhoro, deixa eu só quietinha aqui um pouquinho. Baixei a cabeça, fechei os olhos. Nisso, eu acho que o carro andou mais ou menos uns 10 minutos. Aí eu virei pro boy e falei assim, eu vou vomitar, para o carro. Ele falou, eu vou parar ali na frente. Tem como esperar? Quando ele falou esse tem como esperar, já foi saindo tudo. Eu vomitei o carro do boy inteiro. Dá pra ver a cara de descontente dele. Não falou nada, não reclamou, mas dava pra ver o quanto ele queria ali mesmo me devolver. Ele virou pra mim quase chorando e falou assim, tem que parar ainda? Você já fez tudo o que tinha que fazer. Eu virei pra ele e falei assim, eu preciso ir no banheiro e é urgente, ou vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com o vômito. O boy começou a ficar nervoso, começou a suar frio, procurando um posto. Fomos mais um pouquinho, eu suando frio também, passando mal dentro do carro. Achamos um posto e eu fui no banheiro. Chegamos no posto, eu fui no banheiro, tava eu lá, fazendo o número 2, vômito, número 2 e vômito. Desespero, suando frio, só rotava ovo, passava mal com ovo, aquele cheiro de ovo e aquele cominho que tava me dando uma azia. E eu bem lá no banheiro e o boy falou assim, eu vou procurar um lugar que lave o carro aqui por dentro, porque aqui no posto só faz ducha rápido, só lava por fora. Eu falei, tá bom. Que isso, ele falou pelo lado de fora da porta e eu do lado de dentro do banheiro. Eu acho que eu fiquei dentro do banheiro mais ou menos uns 50 minutos. Quando eu saí do banheiro, eu não vi mais o boy. Eu fiquei uns 20 minutos ainda esperando, achando que ele tava botando esse carro pra lavar, tentei ligar pra ele, não tava conseguindo. Mandei mensagem, a mensagem não chegava. Tava ligando, o celular dando caixa postal. Perguntei pros meninos lá no posto, eles falaram que não viram. Eu lá, esperando aquele boy. Nada dele chegar, gente, nada. Eu esperei por 2 horas sentada, fora que eu já tinha ficado uns 50 minutos dentro do banheiro, depois eu esperei por 2 horas. Porque eu sei que pra lavar tudo assim, né, como eu vomitei tudo, pra lavar aquilo tudo ia demorar muito. Até que eu fui reparar que a foto do perfil dele tinha sumido. Aí aquilo me acendeu um alerta. Eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, mandei o número dele e pedi que ela mandasse uma mensagem. E ela mandou e a mensagem chegou super normal, inclusive ele estava online. O boy meteu o pé, me largou no posto. Eu vim embora, nunca mais vi, nunca mais ouvi falar. E também nem quero, Deus me livre, que vergonha. Minha mãe tinha tanto ciúme comigo, com meu padrasto, que hoje eu tenho um filho dele. Eu sei que muita gente vai me considerar errada nessa história, mas eu não vejo dessa forma porque eu não traí a minha mãe. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe se separou do meu pai, porque meu pai traiu ela, e aí a gente foi morar em outro local, em outra cidade. Passou-se os anos, quando eu tinha 18 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto, porque ela sempre falou, eu não vou botar o homem dentro de casa pra ficar de olho na minha filha, eu quero esperar você fazer 18 anos, que aí você já vai ser de maior, e aí você vai ter suas responsabilidades, não vai ficar tanto em casa, não sei o quê, então eu vou esperar. E aí a minha mãe realmente esperou. Quando eu fiz 18 anos, passou mais ou menos, eu tava quase fazendo 19, ela começou a conhecer um cara, eles começaram a sair, e eu já tava na minha época de fazer faculdade, eu trabalhava, eu não tinha muito tempo de ficar cuidando da vida da minha mãe, até porque eu tinha mais o que fazer. E aí, eles começaram a se relacionar, e quando eu fiz assim, de um dia pra noite, simplesmente o cara chegou lá, dizendo que ia morar lá. Ele era um cara muito bonito, ele era um pouco mais velho que a minha mãe, mas sabe aquele cara que você olha e fica... envelheceu bem, envelheceu igual vinho. Era o meu padrasto. Ele sempre foi muito simpático, me tratou muito bem quando ele me conheceu. Mas sabe quando você conhece uma pessoa e você olha pra ela e ela olha pra você e dá aquele choque? Mas aí você tem que disfarçar porque você conheceu numa situação muito complicada. Então tu vai falar o quê? Nossa, gostei, que gato. Eu fiquei no meu canto, achei que era impressão minha, mas eu vi que ele também olhou pra mim e ficou, sabe, me encarando no mesmo sentimento que eu tava tendo. Ou pelo menos era coisa, eu achei que era coisa da minha cabeça. A minha mãe tava muito feliz, né? Ela tava namorando ele, finalmente, ela gostava muito dele e tudo mais. Ele veio morar com a gente, a princípio a gente se deu super bem. Só que aí começaram a chegar os primeiros sinais, até eu aceitar que isso era um sinal. As coisas começaram a ficar meio estranhas. Eu comecei a reparar que ele ficava me olhando muito, sabe? E eu também ficava olhando muito ele. Mas ele disfarçava e eu também. Assim, a gente lutou contra isso desde o início. E a minha mãe lá aérea, não percebia nada. A gente foi vivendo, eu saía de casa cedo, voltava tarde. Isso me ajudava muito. Só que eu comecei a sonhar com ele, eu comecei a imaginar coisas com ele. E eu via que ele tava me olhando também um pouco assim, diferente, sabe? Ele se afastou de mim, né? Eu também me afastei bastante, porque a gente se deu super bem no início, mas eu me afastei bastante quando eu comecei a perceber que essa situação tava ficando complicada. Eu arrumei um namorado,
né? Ele não aceitou o meu namorado, falava que o meu namorado não ia entrar lá dentro, que eu era muito nova pra poder namorar, sendo que eu já tinha, tipo, 22 anos, já tinha se passado anos isso. Ele falava que eu não ia namorar, que não sei o quê, começou a fazer um escândalo, e eu não tava entendendo o porquê, sendo que ele não era nem meu pai. Meu pai aceitava o meu relacionamento de boa. E aí, com essa situação, a minha mãe começou a desconfiar. Ela começou a reparar. Só que eu disfarçava muito bem e eu me afastei. Porque eu não queria ter esse tipo de pensamento com o marido da minha mãe. Querendo ou não, era o marido da minha mãe. Mas eu não conseguia controlar a minha cabeça. E aí eu me afastei, a minha mãe começou a perceber, né, que depois desse surto dele, de eu não poder namorar, continuei namorando o menino. Só que sabe quando você namora por namora? Sabe, tipo, namora pra namorar, você não gosta da pessoa, você não sente nada, você tá ali querendo estar com outra pessoa. Era esse sentimento que eu tinha. Só que eu precisava namorar esse menino pra ver se eu conseguia tirar aquele sentimento de mim, né? Pra ver se eu conseguia esquecer meu padrasto. E quando a minha mãe percebeu, ela começou a surtar, sabe? Ela começou a jogar um monte de indireta pra mim, com ele não, comigo. Começou a perguntar quando que eu saía de casa, que eu já estava velha. Eu não tinha condições financeiras ainda de sair de casa, porque eu estava estudando pra me formar. Então eu não tinha como sair de casa. Que eu já tava velha, que ela queria que eu saísse de casa, que eu não tinha mais idade pra poder morar com ela, que ela queria a liberdade dela, que ela queria a independência dela. Eu não podia falar nem oi com meu padrasto, que ela falava, o que foi? O que você tá falando? Que eu não sei o quê. Tipo, se eu parasse pra cumprimentar ele, não podia. Porque a gente morava junto, eu me afastei, mas eu falava com ele, eu cumprimentava a pessoa, né? Eu não podia usar mais as minhas roupas dentro de casa. Ela mal queria que eu ficasse em casa. Ela sempre dava um jeito de me enxotar de casa. Por que você não vai na casa da sua amiga? Você não vai na casa do seu namorado? Porque não sei o quê. Eu comecei a meio que, tipo assim, eu ficasse dentro de casa com essa pressão, com ela não deixando eu ir nem na cozinha direito. Eu passava o dia trancada no meu quarto. A minha mãe era enfermeira, só que ela sempre trabalhava durante o dia. E aí uma amiga dela pediu pra ela poder trocar e ir trabalhar de noite. Ela teve um plantão de noite. E, gente, ela me mandou mensagem falando que ela ia trabalhar à noite e que ela não queria que eu dormisse em casa, que era pra eu dormir na casa do meu namorado. Só que eu e o meu namorado, nós tínhamos brigado. Eu falei, não, tudo bem, eu vou dormir na casa do meu namorado. Eu ia pra casa, ela não ia saber mesmo, eu ia me trancar no quarto. E depois eu ia falar que eu cheguei de manhã cedo. E assim eu fiz. Eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, ninguém nem me viu. Eu entrei pro quarto e fiquei. Até que eu ouvi uma batida na minha porta e eu sabia que era meu padrasto, porque só tinha eu e ele em casa. Então eu abri a porta e ele falou, sua mãe disse que você ia dormir com seu namorado, o que houve? Eu falei que tava brigada com ele, que não queria que minha mãe soubesse, mas que eu ia dormir em casa. E aí ele falou que tudo bem. E aí eu fiquei olhando pra cara dele, ele ficou olhando pra minha cara, sabe aquela coisa assim, bem de, tipo assim, de filme, tipo, ele tava pensando no que ele ia fazer e eu tava pensando a mesma coisa. E aí eu perguntei se ele quer mais alguma coisa. Quando eu perguntei se ele queria mais alguma coisa, ele simplesmente me puxou e me deu um beijo. Cara, quando ele me deu um beijo, eu meio que fiquei em choque. E aí eu falei pra ele, isso não pode acontecer. Só que mesmo que nós não falássemos, todo esse tempo, eu sabia o que eu tava vivendo com ele e ele sabia o que tava vivendo comigo. A gente tinha isso na nossa cabeça. A gente só não falava um pro outro isso. Mas a gente, no olhar, a gente conseguia expressar isso. A gente só não queria materializar isso. Falar, não, a gente faz isso, entendeu? A gente não queria. Ele pediu desculpa, disse que não sabia o que tava acontecendo com ele. Entrou pro quarto, eu também entrei pro meu quarto e ali eu fiquei a noite toda. Amanheceu, minha mãe veio pra casa. Ela, ué, você tá em casa tão cedo, não sei o que. Quando ela me viu, ela ficou bravíssima. Mas eu falei que, né, que eu tinha saído da casa do meu namorado cedo e tudo mais. Tá bom. Passou 2 dias desde que isso aconteceu. E a minha mãe um belo dia chegou em casa chorando, né? Disse que meu padrasto chamou ela pra poder conversar. Eles foram, sei lá pra onde conversar, não conversaram nem em casa, porque eu estava em casa. E ele simplesmente terminou com ela e que ele iria passar só pra poder pegar as coisas dele. Só que nisso, a minha mãe, ela já chegou em casa surtando em cima de mim. Ela me culpou. Eu fiquei muito em choque, ela também ficou muito em choque. Ela começou a me culpar, falando, você acha que eu não percebo o olhar de vocês dois um pro outro? Você acha que eu sou idiota? Você me fez de idiota? E aí eu comecei a falar pra ela que eu não queria aquilo, que eu não sabia o que fazer, que não foi culpa minha, mas que eu nunca tinha feito nada. Eu não contei a situação do beijo, ele também não contou. E ela começou a falar que ela ia viver sozinha e que se o marido dela tinha deixado ela por culpa minha, eu também sairia de casa. Ela me expulsou de casa. Eu tive que morar com a minha avó. Nisso ela tentou voltar com meu padrasto, falou pro meu padrasto que tinha me expulsado de casa, que agora o caminho estava livre pros dois, que não teria mais eu interferindo. Ela basicamente jogou a culpa toda em mim. E aí meu padrasto me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, o que tinha acontecido. Eu expliquei pra ele, ele pediu pra gente se encontrar, pra gente poder conversar. A gente foi se encontrar, ele me falou a verdade, falou, olha, desde o dia que eu te vi, eu senti algo, mas eu lutei contra durante todos esses anos, eu sempre te respeitei, e eu não aguentava mais viver aquilo.
Quando eu vi que chegou ao ponto extremo de eu te dar um beijo, eu realmente não podia fazer isso com a sua mãe, então eu pedi pra me separar dela, e é por isso eu terminei, porque eu realmente gosto de você, eu sinto atração por você, eu queria ter você na minha vida. Eu fiquei em choque, falei que ele não podia fazer isso com a minha mãe, que eu também não podia fazer isso, e fui embora. A minha mãe começou a me desprezar totalmente, ela não me aceitava, eu tentava ligar pra ela, não me entendia, tentava conversar com ela não queria saber de mim, ela não queria me ver nem pintada de ouro. E nisso eu fui me comunicando, né, com meu padrasto. A gente, a princípio, conversava coisas da minha mãe. E aí começamos a conversar coisas aleatórias. E o erro foi nessas coisas aleatórias. Porque a gente foi se identificando. Ele começou a me chamar pra poder sair mais como uma amizade. Eu ia e uma coisa levou a outra. Nós começamos a ficar. Quando eu vi, a gente já tava se relacionando. A gente já tava namorando. E eu engravidei. Quando eu engravidei, ele disse que queria me assumir, que ele queria ter um relacionamento comigo. Eu aceitei, porque nessa altura do campeonato eu já estava apaixonada por ele. A minha mãe, quando descobriu, veio atrás de mim, quis dar em mim, só que ele não deixou porque ele tava junto. Eu tava grávida, ela cagou e andou, ela não queria nem saber se eu estava grávida ou não. No fim, eu me casei com ele, atualmente a gente mora junto, né? O nosso filho tem 2 anos. E a minha mãe nunca mais falou comigo, nunca mais quis saber de mim. E ao mesmo tempo que eu me sinto culpada, eu não me sinto culpada. Minha mãe me abandonou quando eu era apenas um bebê para ir atrás de um homem. Ela formou uma família com ele, teve outra filha, e agora ela está doente, precisa de um doador e exige que eu cuide dela. Oi, a minha conta oficial é o Fã Clube Culinário e eu vou te contar mais essa história. Meus pais eram muito jovens quando eles se casaram. Minha mãe tinha 17 e meu pai 19. Eles só se casaram porque minha mãe estava grávida. Porém, eles casaram tanto no civil quanto na igreja. Viveram junto por um tempo e quando eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, meu pai sofreu um acidente de carro e faleceu. Aí minha mãe teve que voltar a morar com a minha avó, porque ela não tinha como se manter sozinha. E com isso também ela precisou arrumar um emprego, já que quem colocava o dinheiro dentro de casa era só meu pai mesmo. E foi nesse emprego que ela conheceu o novo marido dela. Ele era o chefe dela e eles namoraram por mais ou menos 1 ano. Ele sabia que a minha mãe tinha uma filha, na verdade ele sempre soube. E depois de 1 ano de namoro, ele chamou minha mãe para poder morar com ele. Só que ele deixou bem claro que a condição dele era que minha mãe fosse sozinha, porque ele era muito novo e não queria criar um filho dos outros e também não estava pronto para ser pai. Aí minha mãe foi conversar com a minha avó, que isso foi tudo que a minha avó me contou. Que a minha mãe disse que não podia perder essa oportunidade, já que além dele ser muito bonito, ele tinha uma condição de vida muito boa. Então a minha mãe pediu para que a minha avó me criasse, mas ela garantiu que ela assumiria todas as minhas responsabilidades e que minha avó não ia ter gasto nenhum comigo. E ainda disse pra minha avó que ela viria me ver todos os finais de semana e que final de semana sim e final de semana não, ela me pegaria pra passar com ela. Só que isso nunca aconteceu. Ela não veio me visitar e também não mandou dinheiro nenhum. A minha mãe sumiu durante quase 3 anos. No ano que fecharia 3 anos que a gente estava sem ver ela, ela apareceu no Natal daquele ano, com uma boneca na mão e sem dar nenhuma satisfação de onde tinha passado durante todo aquele tempo. Ela ficou apenas algumas horas com a gente e saiu de novo. E daí ela começou a aparecer 1 vez por ano apenas no Natal. Quando eu completei 10 anos, eu descobri que a minha mãe estava grávida. Fiquei muito feliz com a gravidez da minha mãe. E eu lembro que quando eu descobri, estava perto de chegar o Natal, então eu sabia que ela viria me ver. Quando a minha mãe veio, eu fui toda feliz, falar pra ela que eu queria conviver com a minha irmã, que eu queria que ela trouxesse a minha irmã quando nascesse, ou que ela me levasse até a casa dela para poder conviver com a minha irmã. E foi aí que a minha mãe disse que isso não seria possível, que o marido dela não queria essa aproximação minha com a minha irmã. Foi aí que eu entendi, com 10 anos de idade, que eu não tinha mãe, que eu nunca tive. Quando o bebê da minha mãe nasceu, ela nunca mais voltou, ela nunca mais apareceu. Aquilo que eram umas visitinhas assim que ela vinha 1 vez por ano, ela já não vinha mais. E eu fiquei cerca de 10, 11 anos sem saber da minha mãe, sem ver a minha mãe. Na verdade, saber a gente sabia, porque os vizinhos sempre comentavam que viu ela em tal lugar, ela fazendo tal coisa. Chegavam a dizer até que tinham visto ela no mesmo bairro, quer dizer, ela ia no mesmo bairro, mas ela não passava lá. E isso foi a parte 2. Então, um certo dia eu cheguei da faculdade e minha mãe estava lá, na minha casa, sentada na mesa com a minha avó. As duas conversavam, eu passei, fingi que não vi ela e entrei direto pro meu quarto. Depois de mais ou menos uns 40 minutos que eu estava dentro do quarto, minha avó veio e começou a me pedir para eu ir lá falar com ela, porque era minha mãe, que não era para eu fazer isso, que mãe só tem uma, que era para eu perdoar e esquecer tudo que ela tinha me feito. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas acabei indo pela minha avó, que ficou ali insistindo muito. Fui lá, cumprimentei ela e percebi que ela estava muito magra, muito pálida. Foi então que ela me pediu para eu sentar do lado dela. Achei que era um pouco forçação de barra e acabei sentando ao lado da minha avó. Ela começou a me falar que ela estava doente e que o marido dela tinha abandonado ela e a filha dela preferiu ir com o marido. A filha que eu nem conheci porque ela não deixou. Ela disse também que o marido dela abandonou ela justamente por ela estar doente. Quando ela começou a falar, ela até começou a chorar. E eu acabei amolecendo um pouco, sabe? Abracei ela, fiquei com pena, acabei abraçando.
Fiquei ali tentando consolar ela. Porque enquanto eu tava abraçando ela, gente, eu comecei a lembrar de tudo que ela me fez, de todas as vezes que ela falou que vinha e nunca veio. Quando eu quis conhecer a minha irmã e ela nunca deixou. De como várias vezes eu fiquei doente também e eu só precisava dela e ela nunca veio. Aquele sentimento de carinho que eu tava tendo por ela naquele momento foi sumindo. E ao invés de eu querer ficar perto dela, quanto mais ela falava, mais eu queria distância. Aí eu me levantei, fui lá, sentei novamente do lado da minha avó. Ela começou a explicar sobre a doença dela, sobre o tratamento que ela precisaria fazer e que ela precisaria de um doador. Que ela achava sinceramente que eu fosse compatível e que eu poderia doar para ela, o que ela estava precisando ali naquele momento. Só que em momento nenhum ela se direcionou a mim, sabe? Ela falava olhando para minha avó, porque ela sabia que se minha avó me pedisse, eu iria aceitar. Então ela ficou ali sentada, chorando e falando com a minha avó, esperando que a minha avó me convencesse a doar para ela. Isso eu me levantei e fui pro meu quarto, porque eu já esperava o que vinha. Passou uns 20 minutos, minha avó veio atrás de mim, começou a conversar e me pedir para que eu doasse para ela o que ela estava precisando, caso eu fosse compatível. Eu até tentei fazer uma força, gente, juro, eu não consegui. O sentimento que eu estava sentindo por ela estava mais forte do que eu e eu não consegui. Então eu falei com a minha avó que ela escolhesse. Nesse momento a minha mãe entrou no quarto e perguntou se podia morar ali comigo e com a minha avó, que tinha dias que ela nem aguentava levantar da cama. Eu disse a minha avó que escolhesse entre eu ou ela. Expliquei bem pra minha avó, não quero te colocar numa sinuca de bico, eu sei que pra você é muito difícil, é a sua filha, se ela ficar eu tô saindo. Não sei se o que eu fiz foi certo ou se foi errado, eu também não posso dizer se a escolha da minha avó foi certa ou foi errada. Mas a minha avó disse a ela, eu sinto muito, mas nós também ficamos doentes aqui enquanto você tava se divertindo. A gente também precisou de ajuda e a gente só teve uma outra. Não posso deixar ela ir pra rua agora. Saiu e eu nunca mais soube da minha mãe. Pra quem não sabe, eu fiquei presa por 4 anos, mas pelo menos eu honrei o nome do meu filho. Quando eu engravidei do meu filho, eu não tinha nada sério com o pai dele. Nós ficamos por 2, 3 vezes e eu acabei engravidando. E a todo momento ele esteve muito presente do meu lado na gravidez, ele sempre foi muito cuidadoso, atencioso. Até que o meu filho nasceu e ele continuou sendo o pai maravilhoso que ele sempre foi. E quando meu filho completou 5 anos de idade, o pai dele começou a namorar. E meses depois de namoro, a namorada do pai do meu filho proibiu ele de conversar comigo. E nós sempre tivemos uma relação boa assim de amizade. Até que ele chegou em mim e ele disse que ele ia se afastar de mim por respeito à mulher dele, porque ela pediu e tudo mais. E eu super entendi, até aí tudo ok. Tempo depois eles foram morar juntos e todo final de semana o meu filho ia para casa deles. Até que depois de algumas vezes que meu filho tinha ido já pra lá, ele começou a voltar estranho, triste, calado, muito quieto. E de tanto eu perguntar se estava tudo bem, de tanto eu insistir pra ele me falar se estava acontecendo alguma coisa, um dia ele confessou que a namorada do papai era do mal. Então eu cheguei no pai dele, contei pro pai dele o que estava acontecendo. O pai dele conversou com a madrasta, só que ela se fez de sonsa. Ela falou que, nossa, tá acontecendo nada, não sei o que esse menino tá falando. Meu filho continuou indo e nada mudou. Ele ainda voltava pra casa estranho, quieto, triste. Foi então que eu mandei uma mensagem novamente pro pai e eu falei que a partir daquele dia o meu filho não ia mais pra casa dele nos finais de semana. O pai dele ficou extremamente assim triste com a situação e ele pediu mais uma chance. Conversei com meu filho, falei pro meu filho, vamos dar mais uma chance pro pai, até porque o pai sempre foi um pai bom. E decidimos tentar mais uma vez mandar o meu filho para casa do pai. Combinamos que o pai buscaria ele num sábado às 8 horas da manhã. E quando deu 6 horas da manhã, eu acordei com algo me incomodando muito. Um sentimento de tristeza, de dor. Eu não sabia entender. Fui tomar banho e algo dizia assim, não deixa seu filho ir para casa do pai, não deixa seu filho ir para casa do pai. Foi então que eu decidi seguir a minha intuição, liguei pro pai e falei que eu tinha decidido que o meu filho não iria mais mesmo. A gente até brigou porque o pai não gostou, mas por quê? Que não sei o que. Eu falei, olha, meu filho não vai mais e ponto final. Tá bom, isso foi no sábado. Parte 2. Na terça-feira, eu tinha uma consulta médica e como a minha mãe também já tinha compromisso, então eu pedi para a avó do meu filho ficar com ela. A avó, no caso, a mãe do pai dele. E a avó dele, graças a Deus, ela é um amor, gente. Eu sempre tive uma relação maravilhosa com ela também. Cheguei lá na casa dela para deixar o meu filho e assim que eu estava saindo, a vizinha do lado me chamou. Uma senhorinha, ela disse que precisava conversar muito sério comigo. Entrei na casa dela
E assim que eu entrei, ela olhou pra mim e disse assim: Fia, eu não queria fazer fofoca, mas nesse caso eu acho que é muito necessário. Ela olhou pra mim e disse: sabe aquele velho nojento? Esse velho nojento, ele era conhecido assim lá no bairro porque ele vivia dando em cima de crianças. Já surgiu vários boatos que ele ficou com criança em troca de algumas coisas. Só que nunca deu nada pra ele. Não sei se é porque nunca tivemos prova, nunca deu nada pra ele. Foi então que essa senhorinha vizinha, ela disse que estava rolando um boato ali pelo bairro de que a madrasta do meu filho havia vendido o meu filho para esse velho nojento para ela poder pagar um agiota. Segundo essa senhorinha, ela ficou sabendo porque o próprio velho saiu comentando ali. E, gente, ali naquela rua que mais tem a senhorinha, elas vivem o dia inteiro pra rua, então é óbvio que ia chegar no ouvido delas. Ela falou: Fia, eu não sei se é verdade, mas eu acho que é bom tomar cuidado. E enquanto ela me contava, eu lembrei da intuição que eu tive no sábado. Gente, meu coração quase saiu pela boca. Eu até esqueci que eu tinha médico, eu saí dali e fui direto pra casa desse velho nojento. Eu cheguei na casa dele que eu sei que eu nem chamei. Quando eu vi, eu já tava lá dentro conversando com ele, mandei ele sentar e ali eu comecei a perguntar. Comecei meio que a ameaçar ele, falei que se ele não falasse a verdade, as coisas não iam ficar boas pra ele, que não ia ficar daquele jeito, que eu ia descobrir, que ia ser muito pior se eu descobrisse por outras pessoas. Eu tava assim tão nervosa, tão fora assim de mim, que até bater naquele velho eu bati. E depois que eu bati nele, ele confessou. Ele confessou que a madrasta realmente vendeu o meu filho pra ele por R$3.000 pra ela poder pagar uma dívida e que o combinado, no combinado era no sábado. Olha, eu não sei, eu agradeço tanto a Deus pela minha intuição. Intuição e Deus, né? Eu tenho certeza que foi Deus. Na hora eu chamei a polícia, avisei os vizinhos pra eles ficarem ali esperando a polícia e corri, fui atrás da safada da madrasta do meu filho. Só que até então eu acredito que já tinham avisado ela, porque eu fui no trabalho dela, não encontrei. Fui até a casa dela e falaram que ela não estava. Fingi que fui embora, cheguei na esquina, algo me disse: ela tá lá. Volta que ela tá lá. Segui de novo a minha intuição e voltei. No que eu voltei, eu entrei. Não sei como, porque tinha tanta gente ali na frente da casa dela. Eu não sei como, eu só sei que eu consegui e eu entrei. E eu encontrei ela escondida no quartinho do fundo da casa dela. Antes de sair da casa daquele velho, eu fui e eu peguei uma e eu levei ela comigo. E assim que eu abri aquela porta, que eu vi aquela desgraçada sentadinha no chão, escondida, eu não pensei em nada, eu só pensei no meu filho. Eu só pensei no que ela tinha feito com meu filho. Fui pra cima dela e ali eu dei 4 nela, sem dó, sem pena, sem piedade. Eu sei que foi uma loucura, porque nisso a família dela veio e uma prima dela também me deu 2. Eu tomei 2 também. Sorte minha que bem na hora, o pai do meu filho chegou e ele correu comigo pro hospital. A outra também foi, só que quem chamou pra ela foi a ambulância, a família dela, então ela foi com a ambulância e eu fui com o pai do meu filho. Resumindo, depois que eu saí do hospital, eu fui presa e eu cumpri por 4 anos. A outra não ficou presa, tá? Que é Brasil. Ela não ficou presa, só que ela praticamente foi linchada pelos vizinhos ali do bairro e depois disso ela sumiu, graças a Deus. E o velho, meses depois, ele também acabou falecendo. O meu filho, ele foi entender tudo isso depois de grande, porque quando tudo isso aconteceu, eu achava ele ainda muito pequeno para dar uma notícia assim. Então, desde então, ele não sabia, ele foi entender depois de maior. Só que mesmo assim, ele teve todo o acompanhamento, né, profissional, até porque eu fiquei presa, então isso mexeu muito com ele. E hoje, graças a Deus, nós estamos bem, e isso já não é mais um trauma para nós. Eu sei que eu cumpri 4 anos da minha vida sorrindo, porque com meu filho ninguém mexe. Atualmente, eu dei mais uma chance pro pai do meu filho e nós estamos há 1 ano morando junto. Meu filho tá amando tudo isso. Tá sendo muito bom mesmo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!